efetuadas na estrada todas as estações e apiadários. A entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. As pessoas falavam muito, como é que se diz, muito em sordina, não é? De que era perigoso dizer coisas, determinadas coisas, que não, havia coisas que não se diziam, a não ser que fosse num grupo de gente em quem nós confiássemos muito. Havia, sobretudo, uma grande clivagem social. E, portanto, eu dizia, na minha rua toda a gente brincava com toda a gente, mas em Pombal toda a gente. Não, digamos que a máxima não se aplicava. De facto, havia algumas famílias que eram famílias, enfim, que estavam bem instaladas, não é? As pessoas, podemos chamar os ricos da altura, não sei se eram os que tinham mais condições e que eram, sei lá, os médicos, os juízes, os advogados, e não só. E os filhos, de alguma forma, cruzavam-se connosco na escola, não é? Lembro-me de ter tido na escola primária colegas que eram um filho do juiz, mas depois acabava o tempo da escola, não é? Da aula, e o nosso círculo de relações era muito à volta das pessoas com quem a gente convivia normalmente, no dia-a-dia. Em Pombal, antes do 25 de Abril, no tempo da ditadura, existia algo que hoje é impensável e que nós, provavelmente as gerações que não passaram por essa altura, por essa época, terão alguma dificuldade em entender. Havia uma clivagem social, não só no acesso ao poder, mas inclusivamente na área cultural e social, na socialização dos pombalenses, a clivagem social estava presente. No período antes do 25 de Abril, hoje era impensável, olha, bailes, e depois haver um baile para pessoas com mais endinheiradas e outras para pessoas menos endinheiradas. Portanto, havia o baile chamado da Pérola, e que ficava ali no jardim onde é hoje a Pérola, e depois a chamada Baile dos Cedros, que ficavam quase junto ali a uns cedros, junto à Câmara, que era um baile mais popular, de gente mais humilde. Eu, pessoalmente, era obrigado, entre aspas, a ter que acompanhar a minha falecida mãe e a minha falecida irmã ao Baile da Pérola. O Baile da Pérola era a Pérola, tinha o estrado em cima do lago, à volta eram umas mesas de ferro e umas cadeiras de ferro, havia uns conjuntos que vinham cá tocar e que tinha que se pagar, e nós também pagávamos por andar lá a dançar. Andávamos a dançar, cada um pagava o seu bilhete, andava lá um indivíduo a cobrar o bilhete e cada um pagava o seu bilhete. Era um grupo de senhoras que se juntavam e que, onde era a Dona Abelina, a esposa do Sr. Telêmaco, onde era a minha sogra, que depois viria muito mais anos depois a ser a minha sogra, era a Dona Maria Justina Varela, eram umas senhoras camarneiras, mas eu não me lembro, já não me lembro o nome. E essas senhoras então resolviam, ou eram elas próprias a confeccionarem em casa o célebre caldo verde,
E depois, mais tarde, creio eu, que começaram a encomendar as refeições para talvez o Sr. Manel. Não sei se seria logo caminho ele, se não. E depois havia umas mesinhas muito agradáveis na Pérgola, já era uma zona circular, e pronto, e havia o caldo verde, e havia, pronto... Eram bailes de glamour na altura. Era bom. Tinha uma coisa que acabou só nos anos 70, com a realização da Festa dos Bombeiros, que era uma coisa interessantíssima, que a maior parte das pessoas dizem que é bom, eu não vou discutir se era bom, se era mau, que eram 2 bailes. Que eram Mas os já bailes da existia antes dos Pérgola bombeiros. e os bailes da... Hã? Já existia antes dos bombeiros. Sim, não, mas acabou com a Festa dos Bombeiros precisamente depois do 25 de Abril, que eram os bailes da Pérgola e os bailes dos Cedros. Eu e o meu irmão saíamos outra vez. Para onde é que ele ia? Para o baile da Pérola, dos Cedros. E porquê é que eu ia para o baile dos Cedros? Porque a minha malta, né, andava lá toda. E andava tudo, aquilo era o estrado era na areia do Parque Infantil, era onde aí tocava o Conjunto Sem Nome e o Conjunto Paião. O Conjunto Paião era na caixa, na bateria, era o pai do Carlos Carvalho, era o seu Almeida no saxofone, era no acordeão o Américo da Chica. Onde é que aquilo era feito? É onde hoje é o estacionamento da Câmara. Aí havia um corredor que até ao fundo que havia uma garagem que era onde se faziam as vendas. E o que era as vendas? Era sardinha, era tudo o que era bom para comer. Na Pérola se dizia que era das senhoras e lá debaixo, sem ofensa a ninguém, diziam que era o baile das sopeiras. Mas o que é verdade é que nós, nessas festas do Bodo, aliás, num baile que fizemos, que então foi realizado nos Cedros, na Pérgola havia outro baile em simultâneo, o da Pérgola era para as pessoas da elite de cada terra e o dos Cedros era para o povo, para a plebe. Mas o que é verdade é que nós ganhámos nesses 2 bailes, que na altura acabámos com aquela segregação, pagava-se um bilhete e dava para escolherem a um palco, um estrada ou outro. Eram fechados da Perla. Que era para os gajos que vinham do Cedro não terem acesso. Claro. Só pagando. Pagava-se, acho que se pagava mais, não tenho a certeza. Pagava-se, mas, não, mais mas nós não tínhamos dinheiro para ter Claro, acesso. nem para um, Era, nem para era uma outro. forma de deixar o Claro. pessoal Claro que se da pagava alta mais, classe- acho eu. da alta até não. classe separada dos os baixa classe. conjuntos até eram conjuntos diferentes. Imaginem que hoje dizíamos às pessoas nas festas do Bodo existiriam 2 espetáculos, um para gente importante e rica e outro espetáculo para gente menos importante e mais pobre. Isto é totalmente inconcebível nos tempos de hoje. Obviamente ninguém ia aceitar uma situação destas. E, de facto, é uma das conquistas do 25 de Abril. Mas isto não significa, em Pombal, que não exista, por exemplo, nas festas do Bodo, uma distinção social, por exemplo, entre o associativismo. Eu sou do tempo, nas festas do Bodo, todas as associações eram bem-vindas a participar no Bodo. Todos tinham o seu cantinho no Cardal. Não havia distinção de lugar. Hoje, nos últimos 20 anos destes 50 anos, assiste-se de facto a uma distinção entre associações. Por exemplo, as associações ligadas à igreja, à paróquia local, têm o privilégio de poder estar no Jardim do Cardal. Às outras associações não lhes é permitido isso. E não só a da igreja, não temos de ser justos, mais uma ou outra de algum nível social, digamos, mais relevante. Mas às outras associações não lhes é permitido isso. 50 anos depois, ganhamos alguma coisinha, mas ao mesmo tempo assiste-se a um retrocesso lento
mas assiste-se. A ideia que eu tenho é que as pessoas de Pombal, alguns tinham medo de falar, outros conformavam-se com a situação e até gostavam dela. Não é por acaso que o ambiente de Pombal continua a ser muito conservador. A Igreja Católica exerceu uma grande influência. E depois tinham aqui em Pombal também, era a Legião Portuguesa, o chefe da Legião Portuguesa era o chefe do Grêmio da Lavoura, e essas coisas funcionam assim. O meu pai era um comerciante, tinha uma porta aberta, onde entrava muita gente e muitas vezes falava-se em política. E claro que o meu pai, de vez em quando, falava contra o sistema, contra o regime. E por isso foi muitas vezes advertido pela GNR para que tivesse cuidado, porque a PIDE, a Polícia Política, a PIDE, poderia ir lá buscá-lo e levá-lo para a prisão. O meu pai realmente passou a ser mais cauteloso com enfim, as suas manifestações e, portanto, não podia falar livremente. Havia na altura os chamados bufos da PIDE, não é? Nós tínhamos alguns aqui em Pombal, que eu depois mais tarde vim a ter conhecimento de um ou dois, pelo menos. A ideia que se tem é que em Pombal não existia, estava tudo alinhado com a situação. Portanto, as pessoas não tinham ideias próprias, as pessoas eram facilmente influenciadas, como dizia o Presidente de Câmara, de nome Ernesto Domingos Tavares, em que num ofício enviado ao Governador Civil tranquilizava-o dizendo que não se preocupe, porque em Pombal as pessoas são facilmente manipuladas. Cá em Pombal havia aquele gajo, o Dardinha, casado com a professora, estás a ver? Ainda cá está a senhora dele, a filha meia doentinha, assim, ao pé do onde era a filha do gado, da Cessipon. Não, da Pepe. Ela vive aí. Ele era de Anjos, Dardinha, e havia um outro da Estrada, casado com a filha de Lisboa, e havia um outro também das Barreiradinha. Não, as pessoas não podiam falar política porque tinham medo uns dos outros. Havia informadores, eu conhecia um indivíduo que não era dos Simões. Ele era primo do meu pai, a mãe dele era tia do meu pai, mas era do Sobral, era o Joaquim Fatela, e vivia nos Casalinhos em Sor, mas andava sempre a rondar pelas aldeias, a ver se havia alguém. Era um delator, um denunciante e dava informações à PIDE. Era um informador também da PIDE, da GNR, tudo o que fosse para castigar as pessoas, porque o cão andava solto, porque os garotos andavam lá com as fisgas aos pássaros, por qualquer coisa. O tipo era um tipo com má índole. Conseguimos apurar 99 presos políticos naturais do Concelho de Pombal. Alguns residentes, outros deslocados, com residência em Lisboa, principalmente em Lisboa. Desses 99, temos 3 mulheres.
ainda que hoje haja ainda determinadas coisitas, mas isso, pronto, não nos impede de, naquela altura, o gajo que dissesse qualquer coisita, tinha logo um gajo à perna, não é? Que isto passava de uns para os outros até chegar lá. Porque havia muito bufo, não é? Tinhas aqui em frente ao meu pai, na Rua dos Vicentes, tinhas lá uma moça que foi viver para Pernelhas, que era a Agripina, que casou com um gajo que era da PIDE, só vinha saber depois disto acontecer. E o gajo era um gajo excepcional, mas era da PIDE, andava junto de nós a dar conta do recado. E a Agripina, uma mocinha que vivia aqui no castelo, era filha única, casada com um senhor da PIDE, veio avisar-nos, não apareçam porque senão vão enganá-los todos. Porque era muito amiga da minha Teresa. E aconteceu em Pombal o que aconteceu no país inteiro. Portanto, as pessoas estavam cansadas e fartas de viver como viviam e revoltavam-se. Quando se revoltavam, eram apelidadas de comunistas, eram apelidadas de subversivas e pronto. E tinham o seu destino marcado, que era a prisão. Eles queriam saber os contactos que eu tinha. Eu não tinha contactos nenhum. Eu não tinha ninguém que contactasse comigo para isto ou para aquilo. Aquilo foram papéis que me deram ali e eu interessava-me por aquilo e divulguei. Eu sempre gostei de divulgar as minhas ideias. A ideia que eu tenho é que a democracia só se faz se as pessoas puderem ser livres e dizerem o que pensam. Porque podem estar erradas. E se todas puderem fazer isso, ouvindo as opiniões dos outros, nós podemos corrigir as nossas e chegar a uma conclusão mais acertada. E é essa a vantagem da liberdade de expressão, que só é consentida pelas democracias. Uma reunião dos empregados de escritório e empregados de comércio do Distrito de Leiria, em que o presidente do sindicato dos empregados de escritório era da PIDE. E o Menezes Falcão avisa-nos, os bichos, por exemplo, para não falarem, porque estavam agentes da PIDE que estavam a survar aquilo. Agora, tenho presente um episódio para aí nos anos 70, 71, eu teria os meus 18, 19 anos, quando o sindicato a que eu pertencia, que era o Sindicato dos Empregados de Escritório e Caixeiros do Distrito de Leiria, quis fazer uma reunião aqui em Pombal com os seus associados. E para isso pediu o Salão dos Bombeiros Voluntários na Avenida. Era presidente da direção o Sr. Menezes Falcão, então já presidente da Câmara. Quando chegou a hora da reunião, nem chave para abrir o salão, nem autorização de ninguém para abrir o salão e o Sr. Menezes Falcão estava incontactável. Nós, juntos à porta de entrada dos bombeiros, havia o piquete, mas o piquete não tinha a autorização nem tinha a chave, e aquilo que eu assisti era jipes da GNR a circular em volta da avenida, vinham abaixo e acima, voltavam para baixo, 2, 3 jipes, e uns indivíduos altos, gabardino, que ninguém sabia quem era, mas deduzíamos quem fosse. Pronto, dado que não houve condições para fazer a reunião, dispersámos e alguns de nós foram para o café, foi o meu caso, com mais meia dúzia de colegas. Viemos para o Café Nicola, sentámos numa mesa e logo na mesa ao lado sentaram-se esses senhores. Pronto. Foi aquilo que eu assisti. Dado que depois quis-se fazer, uma semana ou duas depois, a mesma reunião no núcleo dos empregados do comércio, de Pombal, na Rua Almirante Reis. Também não apareceu a chave, não apareceu nada, nós lá à espera e os jipes da GNR a passarem.
e os tais senhores também andar por ali assim perto. Pronto, dado que acabou por não se também fazer, porque não apareceu chave, não apareceu ninguém, para abrir a porta, o sindicato marcou a reunião na sua sede em Leiria. Pôs à nossa disposição um autocarro e fomos lá à reunião. E aí, de facto, não aconteceu nada, reunimos calmamente, discutimos aquilo que tínhamos a discutir. Os meus pais trabalhavam muito e havia lá um senhor que ainda hoje o recordo, não com saudades, nunca me fez mal, mas passava a vida dele de bicicleta. Por aquela estrada, de casa dele até à taberna mais próxima da nossa casa, sempre de bicicleta, passava os dias dele ali a conversar com o dono dessa taberna, que por acaso também tinha lá um moinho onde moía o cereal, para nós fazermos o pão. E esse senhor estava sempre ali, não fazia nada. E eu pensava, meus pais trabalham tanto, este senhor não faz nada. Eu era pequenita, mas já começava a perceber-me disso. E então, quando o meu pai saiu para assalto para a França, eu estive ali durante uma semana, 2 semanas, eu não via o meu pai. E eu perguntava à minha mãe e à minha avó por ele, onde é que foi o meu pai, eu não sabia dele. Deixa lá, o pai vai entretanto, não te preocupes. E esse tal senhor a quem me estou a referir, passava a vida dele a andar de bicicleta e o resto do dia parado. Quando eu vou comprar qualquer coisa a essa taberna, dirige-se a mim e pergunta-me: ouve lá, menina, o teu pai? E eu disse ao senhor, de forma inocente, não sei. Quando eu disse não sei, o senhor ficou intrigado. E eu cheguei a casa, contei à minha mãe e à minha avó: olha, o fulano tal estava ali e perguntou-me pelo pai, eu não sei dele, eu disse-lhe que não sabia. E a minha mãe: ai filho, o que tu fizeste? Eu recordo-me na Maria das Neves, lembra-se do café das Maria das Neves? Eu recordo-me de um dia, na Maria das Neves, pronto, isso era situações que eram recorrentes, mas recordo um dia eu abri um bocadinho e falar e um tipo pôr-me assim a mão no joelho e chamar-me para fora e dizer-me assim: pá, tu não podes fazer isso aqui, eu não vi que estava ali o informador da PID ao campo. Porque as pessoas da aldeia tinham algum medo e não falavam abertamente o que sentiam e o que pensavam, não. Porque na minha aldeia, como disse, eu fui muito feliz nos anos que lá vivi, não tinha nada, mas em termos de informadores da PID e polícias tinha 2 e tinha esse informador, pelo menos aquele que eu vim a saber depois. Nosso vizinho, tínhamos um jovem que era filho único, era vizinho lá da nossa casa. Os pais não tinham condições para dar estudo ao filho e queriam que ele fosse estudar. E ele foi para a polícia da PID. Quer dizer, na altura eu não fazia ideia do que era ser polícia da PID. Ele ia aos sábados passar o fim de semana com os pais. Eu lembro-me que ele levava sempre reboçados para mim e para o meu irmão. Ia sempre distribuir reboçados. Mais tarde, esse jovem, ainda antes do 25 de Abril, ele devia ter os seus 30 e poucos anos, foi para Angola e foi lá assassinado. A dor daqueles pais, eu recordo-a sempre, a forma como aquela mãe e aquele pai sofreram aquela perda. E depois é que me disseram o que é que ele era, efetivamente, o que é que ele fazia. Foi uma exposição extremamente emotiva, porque não sabermos nada sobre presos do Concelho de Pombal e acharmos que não existia, não havia, para, de um momento para o outro, encontrarmos 99 pessoas. São 99 pessoas. Eu não dou isto por acabado. Eu sinto que tem que haver mais pessoas. Olhar para os rostos dessas pessoas.
e saber que tiveram a coragem de lutar e de enfrentar um regime é extremamente emotivo e é uma honra. Eu não o conheci porque ele faleceu, eu ainda não era nascida. E era labrador, casado, tinha 2 filhas. Trabalhava então na zona industrial, naquela altura, na zona industrial da Guia. Depois, ele talvez fosse um bocadinho mais refilão que os outros, alguma coisa mais, não era política, era simplesmente que dizia que ganhava pouco e na altura alguém sabotou o forno da vidraria. Então, depois acharam por bem pôr-lhe as culpas a ele. Ele, a consciência dele, que estava tranquila, gritava aos céus e à terra que não tinha sido ele, não tinha sido ele. Então, acusaram-no injustamente e lhe diziam: olha, qualquer dia vêm os fiscais, tem cuidado, porque vêm os fiscais, vêm passar uma revisão aqui. E ele, um dia que estava a pôr a lenha no forno, a fazer não sei o quê, contava à minha mãe que ele dizia que não tinha medo de ninguém, não tinha medo de pretos, nem brancos, nem de filhos de ninguém, portanto não lhe iam fazer mal nenhum. Pronto. Foi quanto bastou para estarem lá alguém a ouvir e ele foi, nesse dia já não foi para casa. Da fábrica levaram-no preso. As pessoas passavam mesmo fome, passavam mesmo muito mal. E daí não ter acesso a rigorosamente nada. Por isso é que eu há pouco te estava a dizer que possivelmente de onde existem mais presos, da zona da albergaria, precisamente porque havia uma circulação de pessoas constantes, vinham pessoas de fora para trabalhar, a Biúle, porque havia estas festas da tourada em que as pessoas vinham do Ribatejo e vinham com os seus animais e vinha muita gente e era uma troca de ideias e as pessoas conversavam, daí eu te estar a dizer exatamente isso, porque as pessoas não tinham rigorosamente acesso a nada. Eles fabricavam o casco para o vidro e dali é que ia para a Marinha Grande para ser fabricado, acabado o vidro. E segundo esses relatos que eu ouvi, o forno já não estava em condições para tirar um produto em condições. E então, à altura que a pasta, ou seja, o vidro, a pasta veio queimada, ou queimou-se, por uma razão qualquer queimou-se. E a partir daí foram acusados, foram acusados então o António Grilo e eventualmente outros, pois se calhar eram os mais revolucionários lá dentro da fábrica e foi mais fácil de vez apontá-los com o dedo a eles. Temos relacionado com as freguesias, temos essencialmente presos da freguesia de Albergaria dos Doze, Santiago Litém, Mata Morisca e Abiúl. É o grosso dos habitantes que estiveram presos. Os familiares não tinham notícias absolutamente nenhumas dele. Não sabiam se era vivo, se era morto. Diz a minha mãe, dizia que então havia um padre, parece que era daqui de Pombal, que andava a cavalo. Ela diz que lembra-se, tem a ideia, que era um padre que andava a cavalo. E esse padre é que foi, ao fim de 2 anos, como ele tinha 2 filhas para criar e tanto pedido que fizeram a esse padre para ele lá ir e choravam, imploravam, então ele foi à procura dele. Seria o padre Alexandre, que esse eu não conheci. Esse padre é que andava a cavalo. Pronto, eu não sei. Também não sei que padre. Seria o padre Alexandre. Que ele nem tinha sempre boa reputação. Daqui de Pombal. Por razões talvez humanitárias, tivesse feito um gesto para liberar então o António Grilo. Pois, e então foi através do padre
é que foram libertá-lo. Não, porque eu não sei também ainda, mas eu imagino que ele não tivesse 10 mil escudos naquela altura para darem de multa. Provavelmente né? não. Será por isso que ele tinha lá muito tempo? Se teve pouco, não sei. Não sei por que razão é que ele teve lá 2 anos. A minha mãe também nunca chegou a dizer. Se calhar, A minha mãe dizia que tinham muitos bens e que tiveram que venderem muita terra para não passar fome, por isso. Relativamente à situação dos presos, eles percorreram as cadeias do Aljube, as cadeias de Caxias. Não encontrei nenhum que estivesse no Tarrafal. Nenhum faleceu na cadeia, pelo menos dos que estão estudados. Nenhum faleceu da cadeia, mas pronto, como digo, é um trabalho que vai iniciar agora, vai começar agora. Vai ser um estudo exaustivo. Quando chegou, basicamente era apontado como refilão, criminoso, e criminoso não, porque ele não era por ter matado ninguém, mas sentia-se mal, começou-se a sentir mal. Aires Leal de Matos é natural de Biol. Foi administrador do Conselho de Pombal. Isto para dizer que na vila não havia. Na conversa que estávamos a ter há pouco. Ele nasceu em Abiol, ele era farmacêutico e foi administrador do Conselho de Pombal. Depois foi para Lisboa, abriu uma farmácia e participou na revolta do 31 de janeiro. E, portanto, era um homem com fortes ligações à maçonaria. Era um homem que tinha alguns contactos em Lisboa e, portanto, não era só o povo, a arraia miúda, os lavradores, os agricultores, mas também homens já letrados. Embora tivesse muitos amigos, a minha mãe diz que ele tinha muitos amigos, que era uma pessoa muito pacífica, muito calma, só não sabem porque é que inclinaram para ele. E então, ele não aguentou tanta pressão, ao fim de 2 ou 3 anos depois de ter uma vida. São seres humanos que ali estão, são 3 mulheres que na altura era preciso ter coragem. Não é? Uma mulher que estava completamente dependente de um homem para tudo, para sair do país, para viajar, não tinha qualquer tipo de opinião, era um ser que não era considerado, era um ser inferior, pronto, não era quase considerado como um ser humano. Estas mulheres terem enfrentado, uma ia todos os dias fazer palestras, como nós dizemos agora, mas ia convencer outras mulheres, porque ela era viúva, ia convencer outras mulheres viúvas a saírem do seu casulo e a manifestarem aquilo que sentiam. Nas igrejas também havia, no final da missa, havia um encontro também, isso eu já consegui saber, da Maria, da Albergaria. É uma coisa que me deu muito gozo fazer, que mexeu muito comigo e que tem que ser obrigatoriamente divulgada. Quando ele veio da prisão, ele veio da prisão e passar 2 ou 3 anos, 2 anos ou 3, a mulher morreu de morte natural, de morte súbita. E então foi muita coisa junto para ele. E então aí só depois da mulher ter morrido é que ele se suicidou.
Eu não sei muito da Maria da Albergaria. A Maria da Albergaria era uma senhora que era guarda da passagem. Lá está, voltamos ao mesmo. Era guarda da passagem de nível, ela possivelmente convivia também com muitas pessoas. Ela esteve em Caxias, ela foi detida em Caxias, e tem que ser por aí também, com o facto de ela conviver com muita gente e conhecer muita gente e ouvir muita coisa, possivelmente, e de ser uma mulher de coragem e uma mulher que não tinha medo da palavra e do gesto. E estou a tentar descobrir mais coisas, portanto o que eu sei é que ela conversava muito no final da missa com algumas mulheres, ia muito também à mercearia, ao lavador, encontravam-se e quando estavam a lavar a roupa conversavam imenso e incentivava as outras mulheres. Mesmo relativamente aos maridos, à situação que viviam com os maridos, porque havia aquela lamúria de que não podiam, porque eram agredidas na altura e não se falava como se fala agora, e não era crime público como é agora. E ela incentivava-as a falar e a terem coragem para abandonar o casamento quando não estavam bem. Isso é muito interessante. Depois, as filhas ficaram as duas sozinhas. Os primos ajudaram-nas, os tios ajudaram-nas. A minha mãe dizia que os primos e os tios que os ajudaram, mas tiveram que vender o património. Tiveram uma vida mais difícil que o pai não lhe queria dar. Num lugar e num tempo não muito distantes, havia um país cinzento e triste. Esse país era habitado por dois tipos de pessoas: os lusecos, que eram a maioria, e os glutões, que tudo tinham e em tudo mandavam. Os glutões viviam em casas enormes e faziam grandes banquetes. Por isso eram altos e bem nutridos. Passavam a vida em festas e em viagens, porque nada lhes faltava. Os lusecos viviam em casas minúsculas, sem condições, e tinham pouco para comer. Portanto, eram baixos e enfesados. Havia até alguns lusecos que nem casa nem comida tinham. Viviam em barracas de tábuas, com telhados de lata. Tinham muitos filhos e quase todos os dias estes iam para a cama a chorar com fome. Como os glutões eram donos de quase tudo, casas, fábricas, lojas, oficinas, os lusecos tinham de trabalhar para eles, de manhã à noite, desde muito novos. Enquanto os primeiros engordavam e viviam no luxo, os outros mal tinham que dar de comer aos filhos. Como viviam os pombalenses nesta altura? Qual era a qualidade de vida que tinham? Na altura, em 1957, o então Presidente da Câmara, Dr. João Rocha, numa entrevista dada a uma rádio, e quando questionado pelo jornalista sobre qual a grande virtude do concelho, ele orgulhava-se de que Pombal era um concelho sem pobres, sem famintos e sem maltrapilhos. Eu tudo o que mais tenho admirado neste povo é o brilho com que trabalha na assistência social. Não se vêem pobres pelas ruas mendigando, nem as mesmas são procuradas por maltrapilhos ou famintos. A Misericórdia, a Casa da Criança, o Centro Materno Infantil, a Conferência São Vicente de Paula, a Sopa dos Pobres, o Natal dos Pobrezinhos, o Instituto de Assistência à Família, Cantina Escolar e Comissão Municipal de Assistência, uma trabalhadora social mais facilmente cumpre a sua missão que vai fazer, se tudo corre. E em todas elas, a Câmara marca a sua presença. Nesta altura, a Vila de Pombal tinha 9 instituições preocupadas com a pobreza. Preocupadas, sobretudo, em não dar visibilidade à pobreza, porque 9 instituições prova que havia muita pobreza. É curioso que, na mesma altura, é tirada uma fotografia à turma feminina da Escola Primária de Pombal, que funcionava na Escola Cor-de-Rosa, e as meninas calçadas não conseguiram preencher a primeira fila, que normalmente era destinada a quem vinha calçado para a escola,
para dar uma ideia que as pessoas não eram assim tão pobres. As pessoas viviam, não era o viver, era o sobreviver. A agricultura era uma agricultura de subsistência, as pessoas tinham que ter alguma coisa para comer, não havia supermercados. Havia as mercearias para lá ir buscar o arroz, para lá ir buscar um quilo de massa, um açúcar, um bocadinho de colorau, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. O resto, que fosse batatas, que fosse feijão, que fosse hortaliça, que fosse por aí fora, fosse frango, tinham lá a capoeira, ou tinham lá o coelho, ou tinham lá o porquito. E depois era daquelas coisas que iam criando, também muitas vezes não as comiam porque precisavam do dinheiro, iam para a feira vender. Depois venderam o porquito, ou a porcazita teve uma ninhada de bacos, 6, 7 bacoritos. Epá, a 100, 150 escudos cada bacorito, dava para as pessoas comprarem uma roupita, uma camisola, isto, aquilo. Portanto, era uma forma que as pessoas eram assim. As pessoas trabalhavam no campo, os homens naquele tempo, eu recordo-me ainda nos anos 60, finais dos anos 60, os homens trabalhavam no campo, o horário era de sol a sol. No verão tinham a parte que se chamava a parte da sesta, que era de 1 até às 3, só pegavam às 3. Mas, enquanto os homens recebiam 50 escudos por dia, as mulheres recebiam metade. Eram 25 escudos. Havia muita pobreza. E eu, portanto, contactei com pessoas que tinham muitas dificuldades em alimentar-se bem, porque o meu pai tinha um comércio e eu apercebi-me que as pessoas não comiam o suficiente. Usava-se ainda aquele cadernozinho onde nós tomávamos nota dos fiados, portanto ficavam a dever, que só pagariam um dia mais tarde quando matassem um animalzito ou vendessem um animal para depois poder pagar a dívida. Foram tempos muito difíceis. Naquela época em que nós comprávamos o açúcar ou o colorau no pacotinho de papel que na altura se fazia, hoje é moda, porque realmente o plástico está em desuso. Na altura não sabíamos o que era plástico, bem entendido, estávamos muito à frente. Quando faltava água, porque isto realmente, cada família, ia eu dizer há pouco, tinha a sua cisterna, nós chamávamos o poço, abriam o poço e recolhiam a água das chuvas. As caleiras levavam água para o poço e com essa água nós preparávamos os nossos alimentos, lavávamos a nossa roupa, tomávamos o banho, era assim que vivíamos. Viviam da agricultura de subsistência, naturalmente, com uma incidência particular em termos de trabalho e decisão e capacidade das mulheres, porque a agricultura era basicamente a permuta que as pessoas faziam, iam trabalhar para um, depois trocavam, recebiam a conta na semana a seguir ou nos dias, andavam assim a comunidade, trabalhavam X dias para um, X dias para outro, não havia utensílios comuns, mas cada um tinha a colaboração dos outros elementos mais próximos, familiares e amigos, que iam ajudar a cultivar as suas propriedades. E o conceito de riqueza vinha daí, vinha das terras agrícolas e da mancha florestal que existia no nosso concelho, que era o Pinheiro Bravo. Daí que haver muitos resineiros, porque até a própria estrutura da exploração e colheita da resina, havia uma cadeia económica bem definida. Viviam muito mal porque era um mal, pronto, como no resto do país. As pessoas, não havia onde ganhar dinheiro. As pessoas trabalhavam, eram todas pobres. Havia lá, o dono da loja tinha mais alguma coisita, dava trabalho, comprava trabalho às pessoas, não é? Comprava trabalho às pessoas para lhe irem mondar o arroz, para lhe irem sachar o milho. Porque eu também vivia no Travasso, como sabes, Paulo, e lá era difícil viver, não é? Sem água, sem luz, sem nada, sem casas de banho, era com fotocéticas, pá. Era uma vida completamente difícil, não era? Ali no que vivíamos no Travasso. Eu vivia
junto a uma passagem de nível, lá embaixo no Adoguete, que essa passagem de nível era ocupada por uns subchefes de distrito. Na CP havia uma hierarquia, hoje não sei se hoje é a mesma ou se há outra. Havia subchefe, havia chefe, depois havia chefe de lance e por aí fora. Eu lembro de pessoas da aldeia irem lá levar garrafões de azeite e presuntos para ver se lhe arranjava trabalho na CP. Na CP não havia, que era um trabalho duro. Antes do 25 de Abril, o que é que nós tínhamos na Charneca? Não tínhamos água potável, apesar de sermos nós que dávamos água para Pombal, não tínhamos uma fonte na aldeia. Os caminhos eram caminhos de terra batida. O centro da aldeia passava a estrada, não era alcatroada. Muitas dificuldades. Havia pobreza, miséria. Olha, vida dura, vida arrastada, vida penosa a 100%. As pessoas viviam da agricultura, terras pouco férteis, mas tinham que ser bem trabalhadas, eram as juntas de vacas e de bois e o burrito a carregar os trumpos às terras e não sei quantos mais. E era assim, cozinham a broita, as mulheres minhas cozinham a broa uma vez por semana. Como conduto, digamos, tinham o toucinho do porco, ou o chouriço, matavam um porco uma vez por ano, e era assim, Gosto de dançar as saias, ai é uma moda bem bonita, ai vai de roda, siga a roda, ai eu também lá quero ir, ai vai de roda, siga a roda, ai eu também lá quero ir, ai eu fui rapariga nova, ai eu quero me divertir, ai eu fui rapariga nova, ai eu quero me divertir. A alimentação era sopa de feijão, a gente cultivava o feijão, cultivávamos as couves, as batatas também, e o lume era com lenha que íamos apanhar ao pinhal, não é? Portanto, tínhamos muito pouco recurso. E isso era generalizado. Até a idade, depois, dos meus 17, 18 anos, para o fim já tomava banho dos bombeiros, eram os bombeiros que para o rancho ia-me lá tomar banho, lavar, porque a minha casa era com puxar o regador, estás a ver, uma coisa que havia com água, punha-se água quente e água fria, e depois puxar a água molinha, levantava uma tampinha, que ia ao chuveiro, poupar a água, não é? Porque era pouca, quente. Era engraçado aquilo, os mais meus irmãos, todos tomavam banho ao mesmo tempo, é engraçado. E sabemos que nós vivíamos num nível de ignorância muito, muito grande, e sobretudo eu, que não vivia propriamente em Pombal, vivia num lugar que nem eletricidade tinha e muito menos água ao domicílio, portanto aquilo pouco que ouvia era a rádio. E a rádio, tanto que aquilo que se diz, havia a censura e a informação era controlada, era censurada. Sim, não havia emprego. O único emprego que havia digno de registro na altura era um cantoneiro municipal. Um cantoneiro, chamado António Lobo, era o único. De resto, as pessoas viviam de quê? Como disse, viviam da agricultura. Não havia mais emprego nenhum, em lado nenhum, não havia habilitações literárias para nada, não havia transportes, não havia luz, não havia água. No regime da ditadura em Pombal existiam duas realidades sociais distintas. A vila, por um lado, e em algumas sedes de freguesia,
havia uma realidade social. No resto do concelho havia outra realidade social. Nessa altura o Val Naval só tinha uma estrada de chegada. Não havia saída. Quem chegava tinha que voltar pela mesma estrada. Logo aí é uma comunidade fechada, porque dificilmente tem contactos. Para já nessa altura eram caminhos. Chamar-lhe estrada é um nome pomposo. Caminhos. E isso tudo, como em todas as coisas na vida, o lugar onde nascemos e onde crescemos e outros lugares são determinantes para o nosso crescimento pessoal, o Val Naval naturalmente teve sobre a minha pessoa uma importância no crescimento que ainda hoje, eu não vou dizer que carrega às costas, mas que foi determinante para determinadas decisões que tomei na vida. A minha aldeia não tinha nada, só tinha a estrada e nós víamos passar os autocarros, enfim, os poucos carros que havia passavam por ali, claro. Mas nessa aldeia não havia energia elétrica, não havia água canalizada. E então o que é que as pessoas faziam? E eu estou a reportar-me antes do 25 de Abril, porque depois, portanto, o 25 de Abril, quando aconteceu, eu tinha 14 anos. Era uma jovem, adolescente, nada mais disso. Mas voltando atrás, a minha aldeia então não tinha nada disso. As pessoas viviam da agricultura basicamente e do pastoreio. Ao longo daquela estrada, aí num quilómetro, havia 4 tabernas. Taberna antigamente não havia supermercado, não havia mercearia, eram tabernas onde as pessoas iam comprar o pão, a massa, o açúcar, enfim, tudo aquilo que precisassem. Nós, aqui por Outeiro Galegas acima, depois para a Biúl era terra batida, Barrocal, terra batida, Anjos, terra batida, ali à Venda Nova, como que vai para Sono, terra batida. Era tudo o concelho era assim. Na Ranha, a estrada que vai desde a Nacional 1, que agora até o Vermoil, terra batida, de Pombal para Vermoil, terra batida. Antes do 25 de Abril, seguramente em mais de metade do concelho não circulava porque não havia estradas. Eu lembro-me que o lugar dos Alhais, o lugar do Gigante, não se ia lá só de trator ou uma carroça, porque uma viatura automóvel não ia lá. Eu digo isto porque em 1968 eu participei num inquérito agrícola e foi uma das zonas que eu fiz, foi ali a zona do Carriço, e vi isto perfeitamente, como vi em alguns, no Palão, junto às Mirinhas, e noutras zonas do concelho. Nós naquele tempo, eu olhava para a malta que andava comigo na escola, burros, iam para a França. Ao fim de 3 meses, 4 meses, vinham cá, já traziam uma mobiletezita, um gajo queria 10 tostões para comprar uma laranjada, não havia. O que é que um gajo queria? Queria era ver se ia trabalhar, a ver se ganhava dinheiro. As nossas férias, as minhas férias, os 2 dias do Carnaval, os 15 dias da Páscoa, comecei com 15 anos a trabalhar. Havia um indivíduo que trabalhava aqui, que era padeiro, fazia a distribuição do pão desde a cartaria para os lugares da Moseleira, a Albergaria, a Ladeira, Castelo da Gracieira, para aquela parte toda. E com 15 anos, Alberto, precisava de ir lá em cima, avisou à minha terra uns 15 dias, fazia-me aqui a venda do pão. Eu disse, fui com ele um dia à volta, e então naqueles 15 dias, às 3 da manhã, lá eu de bicicleta para a cartaria, deixava a minha bicicletecita, já tinha lá depois a bicicleta com o ceirão atrás cheio de pão, e lá vinha eu pela cartaria acima, a empurrar a bicicleta, depois começava a acejar assim, um gajo aí. A Albergaria, vinha por aí fora, vinha o Poliguins, vinha lá aquela parte toda, vinha cá em cima a Vidoeira, descia a Moseleira, aquela parte toda, e coisa. E depois, dali, fui para, nas férias, comecei a ir para o forno do Diamantino russo, também nas férias. Depois achei que aquilo por aí fora fui para a construção, nas férias, construção.
realmente uma aldeia no Pombal Profundo, não é no Portugal Profundo, é no Pombal Profundo, que tinha então a estrada, tinha as pessoas eram o melhor que havia na aldeia, mas não tinha nada. Energia elétrica, água canalizada. Havia muita pobreza, não é? Muita pobreza. As famílias mais numerosas eram ajudadas como? Havia os peixeiros lá na aldeia que iam buscar peixe à figueira e depois falavam às mães daquelas famílias para ir distribuir o peixe, vender o peixe pelas casas e davam-lhe algum dinheirinho para ajudar a criar esses filhos, era isso. E para além dessa atividade que tinham, eram rebanhos, nós tínhamos rebanhos e as pequenitas, as meninas andavam com o rebanho pela serra e depois, pronto, as mães faziam desse rebanho, faziam aquilo que tinham a fazer para criar algum dinheiro, para arranjar algum dinheiro. Nós andávamos todos descalços. Mesmo, eu lembro-me de ir para a escola primária, a minha mãe, os meus pais compraram uns sapatitos e tal, mas a gente ia descalço para não estragar. E recordo-me de, nessa altura, o meu pai sair de casa numa bicicleta e ouvir dizer que ele ia para Torres Vedras trabalhar. Mais ou menos nesta altura, ou um pouco antes, que era a altura das podas e tal, ia de bicicleta dali dos Simões. E não havia estradas como agora, não é? À procura de quem lhe desse trabalho para ele ganhar dinheiro. As mulheres basicamente dedicadas à família ou aos filhos, à casa e à agricultura de subsistência, exploração da terra, e os homens na resinagem e ao mesmo tempo, para além da resina, havia a outro aproveitamento que era a venda dos pinheiros. Mas é curioso que eu lembro-me algumas vezes com o meu pai à Serração Açor, que é na estação de Sor, penso que ainda existe hoje lá uma, e ele só escolhia, a primeira questão que lhe coloquei já era a espigadote, já andava a estudar. Oh pai, mas porquê é que só corta os pinheiros tortos e corta os melhores e vai logo, e recebem uma massa. Não posso, filho, porque aí eu deixava de ter a fonte de receita normal. Se eu vou cortar os pinheiros bons, que são aqueles onde se pode pôr muitas bicas e coisas do género, eu mato logo à raiz. É um pouco como aquela história do doente e do advogado. Quando o meu pai morreu, eu tinha 9 anos, tive que ir trabalhar para não passarmos fome, ou tanta fome. Os meus irmãos eram mais novos, eu tive que ir trabalhar logo. A minha mãe por um lado, eu por outro. Eu, 8 dias depois do meu pai falecer, meter-me no comboio, no 18, que era um comboio que passava à hora mais ou menos à 1 da tarde, na direção de Lisboa. Meter-me no 18, saí na Lamarosa, estava lá um senhor, que até teve pena de mim, pegou-me ao colo e pôs-me em cima da carroça, que as carroças no Ribatejo têm umas rodas muito altas, eu nunca tinha visto nada assim. Levou-me lá para a propriedade dele e andei a apanhar figos durante um mês. Ao fim do mês, ele deu-me a ganhar 10 escudos por dia, ele deu-me os 300 escudos, veio-me trazer ao comboio à estação da Lamarosa, eu enfiei-me no comboio e andei a furtar-me ao revisor para não pagar bilhete, porque os 300 escudos eu não os largava, trazia-os fechados na mão para entregar à minha avó, porque a minha mãe andava a trabalhar no outro lado. Quando eu cheguei a casa, quem estava era a minha avó. A minha mãe andava nessa altura a trabalhar, suponho que já na Azeitona, ali para o lado das Gracias.
Só quando saiu a lei, ainda no tempo de Salazar, de que as pessoas não podiam andar descalças dentro da vila, é que as pessoas foram forçadas a comprar calçado, porque antes andavam descalças. Geralmente, nos homens, o primeiro par de calçado que tinham eram as botas da tropa, que eram oferecidas pelo Estado e feitas pela Campeão Português, que foi a maior fábrica de calçado deste país, porque era, digamos que, patrocinada pelo Estado ao adquirir as botas para as Forças Armadas.